Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: E Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé, lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. E então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. E alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. E então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você diz que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? E os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem a ele mesmo e ele poderá explicar. E os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade, perguntem a ele. E então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. E o homem respondeu: Eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? E eles o xingaram e disseram: Você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. E ele respondeu: Que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. E desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada.
E eles disseram: você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. E Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, e foi procurá-lo, e quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse: você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. E então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus, mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Jesus usou essa cura tremenda de um cego de nascença para ensinar aos seus discípulos e ao povo que a cegueira espiritual é uma tragédia maior e pior que a cegueira física. E ele faz isso, e a gente pode perceber nesse texto de João isso através desses três personagens que nos dão uma visão tridimensional daquilo que Jesus queria ensinar sobre a cegueira espiritual. A gente vai ver Jesus tratando desse problema, a gente vai ver o cego recebendo essa bênção e não percebendo a princípio tudo quanto Deus queria fazer, mas recebendo a bênção de Deus. E a gente vai ver de outro lado os fariseus, que podiam ver, que conheciam as Escrituras, mas não eram capazes de reconhecer o Messias de Deus entre eles. E eu queria começar essa manhã perguntando para o texto, como é que Jesus trata aquelas pessoas que necessitam de fé transformadora e curadora. Como Jesus tratou aquele cego e como é que ele pode tratar a minha vida e a sua vida. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus olha para os seus queridos, para os seus filhinhos, para os necessitados desse mundo com compaixão. Diz assim a Bíblia no verso 1, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. E parece que Jesus para olhar o homem. Essa é a cena que eu tenho na minha mente. Jesus para olhar o homem. E como Jesus para olhar o homem, os seus discípulos chegam para Jesus e assim: olha, tem uma tragédia aqui acontecendo, tem um cego. E olha, a gente ficou sabendo que ele é um cego de nascença, ele não ficou cego depois. E aí os discípulos de Jesus começam a perguntar para Jesus, dizer assim: e esse homem, de quem é a culpa da cegueira dele? Será que ele é cego por causa dos pecados dele, nasceu com um monte de pecado? Ou será que a culpa da cegueira é do papai e da mamãe dele, da família, uma geração que recebeu uma maldição? E Jesus parece que continua olhando para o cego. E ele está cheio de compaixão. E ele vai falar uma coisa que dá nó na cabeça de todo mundo. Ele diz assim: ele está cego, não porque ele pecou, e nem porque o papai e a mamãe dele pecaram, mas porque Deus quer manifestar a sua glória através dessa vida. A compaixão de Jesus nos alcança onde nós estamos. E a compaixão de Jesus transforma qualquer situação da nossa vida, até aquelas que nós não entendemos e não compreendemos, em manifestações do poder e da glória dele na nossa vida. É interessante que Jesus não responde a pergunta. Você consegue perceber? Olha, quem é que pecou? O homem que está cego ou os pais dele? Ele diz: não, Deus tem um propósito abençoador, mesmo no meio da luta e da cegueira desse homem. E aí Jesus olha para aquele homem de uma maneira diferente da sociedade. Jesus olha para aquele homem de uma maneira diferente da religião daquele tempo, que acreditava que a culpa era ou do pecado dele ou do pecado dos seus pais.
E Jesus olha para aquele homem com compaixão. Deus quer mexer na realidade desse homem e fazer diferença na vida dele. A primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que, nesse momento da história que você está vivendo, o Senhor não está tão preocupado de quem é a culpa da desgraça que está acontecendo com você. Nesse momento, sabe o que é que o Senhor está olhando? O que Ele pode fazer por você, apesar de toda a desgraça que talvez esteja acontecendo. Sabe o que Ele está vendo? É que não interessa muito a gente focar no passado, na vida, nos problemas, nas lutas, nos culpados, mas Ele está olhando para você daqui para o futuro e dizendo: eu tenho algo melhor para a tua vida, eu tenho algo tremendo para fazer por você, estou passando por você, não perca a bênção da minha compaixão e da minha misericórdia. Eu quero dizer para você que hoje, pela manhã, Jesus está passando aqui. Eu não tenho dúvida disso, Ele está passando aqui. Porque Ele ama você, porque Ele tem um propósito para você, e nesse instante Ele não está tão preocupado com aqueles detalhes que nós às vezes estamos preocupados, quem é o culpado, com quem eu vou cobrar alguma coisa, mas Ele está olhando e dizendo assim: filho, eu quero tocar na tua vida e fazer algo novo em você. Segunda coisa que esse texto vai me ensinar, tremenda, é que Jesus vê a glória de Deus naquilo que nós só podemos perceber desgraça humana. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego, e os discípulos começam a perguntar, e ele vai dizer assim: é cego para que o poder de Deus se mostre nele, ou numa outra versão, para que a glória de Deus se veja nele. Enquanto as pessoas olham para nós e veem culpados, enquanto as pessoas olham para nós e veem as impossibilidades humanas, enquanto as pessoas olham para nós e veem os limites, o Senhor está olhando para nós e enxergando o que da sua glória pode ser acrescentado na nossa vida. E Ele está vendo um potencial que a gente não consegue enxergar. Ah, queridos, é tremendo isso. É tremendo. Algumas semanas atrás a gente ouviu um testemunho muito bonito, né? E nesse testemunho fala do trabalho que é feito nas ruas aqui pelo povo da nossa igreja. E muitas pessoas são retiradas das ruas, muitas pessoas são colocadas em casas de recuperação, muitas pessoas são trabalhadas de muitas maneiras diferentes, mas nem todas voltam para agradecer. E uma dessas pessoas então escreveu uma carta, justamente dizendo isso: olha, nem todo mundo volta para agradecer, talvez vocês não saibam tudo o que está acontecendo. E nessa carta então essa pessoa vai escrevendo: olha, eu morava na rua, eu consumia crack todo dia, eu estava perdido nisso, naquilo outro, e vocês começaram a trabalhar comigo, colocaram uma visão de fé e de esperança que Jesus podia transformar a minha vida, e eu quero escrever para vocês para dizer que Deus fez isso. Eu não estou mais na rua, eu voltei para minha casa, para minha família, e hoje eu sou obreiro numa casa de recuperação, ajudando outras pessoas a saírem das ruas. Esse é o nosso Senhor. Talvez você passe pela rua e veja aquela pessoa na sarjeta e diz: chegou no limite, não tem mais jeito, acabou. Mas quando Jesus passa diante de uma pessoa, não importa qual a situação dela, sabe o que Ele vê? A possibilidade da graça dEle operando naquela vida, e o que vai acontecer se essa graça alcançar aquele coração. Eu não sei o que as pessoas veem em você. E sabe o que é pior? Não é quando as pessoas veem coisas ruins na gente, é quando a gente mesmo não tem esperança mais. E a gente olha para a gente mesmo e diz: não tem jeito, acabou. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus está olhando para você, Jesus está olhando para você, e Ele está vendo as possibilidades infinitas da sua graça acontecerem na tua vida, e você não
pode aquilatar a grandeza do que Deus quer fazer e pode fazer na sua vida. Não é na vida do outro, não. E sabe o que é tremendo nessa história? É que não é o cego que tem essa percepção, é Jesus que tem essa percepção e se aproxima do cego e diz: eu quero fazer algo novo na tua vida. É assim que funciona. Tem muitas vezes que a gente é capaz de olhar para Jesus cheio de fé e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas muitas vezes eu não tenho essa condição e você também não tem. E a gente se sente jogado no canto. Mas eu amo Jesus, sabe por quê? Porque mesmo quando eu estou caído, cabisbaixo, quando eu não tenho esperança, Ele me vê, Ele se importa, Ele me toca, e Ele diz: filhinho, você não está vendo o que eu estou vendo na tua vida. Terceira coisa que esse texto me ensina: Jesus vai lá e faz uma coisa esquisita, até meio nojenta, não é? Ele vai lá e cospe no chão. Não é isso mesmo? Aí faz um pouquinho de lodo com aquele cuspe. Esquisito, né? Pior ainda, pega aquele cuspe no chão com lodo e passa nos olhos do cego. Que jeito mais esquisito de curar. Estranho, né? É muito estranho. Eu fico imaginando a cena. Não é bonita, não. É feia. Agora, eu quero dizer para você que Jesus usou de tremenda sabedoria para tratar daquele cego. Há muitas teorias que falam do porquê Jesus cuspiu, que havia uma crença naquele tempo do cuspe como parte da vida, etc., que aquilo era um ponto de contato para a fé. Mas sabe o que eu aprendo quando eu olho para esse texto? É que Jesus usou de tremenda sabedoria para lidar com aquele cego. Porque uma das coisas que a gente tem que aprender, se a gente quer ver a glória de Deus na nossa vida, é aprender a obedecer a Jesus. Há muita gente que quer experimentar um milagre de Deus na sua vida, que até crê que Deus tem um potencial imenso para a sua vida, mas não vai além disso, porque para poder a gente vivenciar a grandeza que Deus tem na nossa vida, a gente tem que se comprometer com o Senhor e obedecê-lo. E se a gente não aprende a se comprometer com Jesus e a obedecê-lo, a gente vai perder a bênção. Então o Senhor Jesus faz alguma coisa tremenda. Na sua sabedoria, Ele cria uma situação para esse cego aprender a obedecer Jesus. Por quê? Queridos, no mínimo é constrangedor você ficar com aquela lama no olho, vamos falar a verdade. Sem tirar que é nojento. Tá? E então quando Jesus disse para ele assim: olha, estou pondo aqui esse remédio. E provavelmente alguém estava dizendo para ele o que estava acontecendo. O Jesus cuspiu no chão. Porque como é que ele sabia todos os detalhes para contar depois? Jesus cuspiu no chão, ele está fazendo lodo. Aí ele fez essa laminha e está passando no teu olho. Tá? E aí Jesus olha para aquele cego e diz assim: vai ao tanque de Siloé, que quer dizer aquele que foi enviado, aquele que recebeu uma ordem. E tudo isso aqui faz parte de um propósito do Senhor Jesus. Vai lá e lava o teu rosto. E é interessante que ele só vai enxergar depois dos seus olhos terem sido lavados. E olha que coisa tremenda. Jesus coloca o lodo e manda para o lugar do enviado, para o lugar daquele que recebeu uma ordem, daquele que recebeu um comando. E ele vai para aquele lugar, lava o seu rosto. E quando ele lavou o seu rosto, ele abre os seus olhos e começa a enxergar pela primeira vez na sua vida. Alguma coisa tremenda está acontecendo, entra a luz, ele consegue perceber, as coisas estão começando a tomar forma. Pela primeira vez ele vê as árvores, pela primeira vez ele vê as flores, pela primeira vez ele vê as pessoas, pela primeira vez ele vê o tanque que ele conhecia, apalpando. O Senhor é tremendo.
Sabe, na minha vida e na sua vida, Deus trabalha parecido. Ele vem e olha para a nossa vida, toca no nosso coração e diz: eu tenho um projeto para você, eu tenho um plano para você, eu tenho algo que você nem imagina, mas você vai ter que andar comigo, segura aqui na minha mão. E às vezes a gente está no meio de uma situação tão complicada, e só por causa da situação complicada a gente dá um passo, senão a gente não se mexeria. E aí a gente vê a sabedoria do Senhor, dizendo: filho, você quer aprender a viver na dimensão da glória de Deus, na dimensão do poder de Deus? Então você vai ter que aprender a andar comigo, segurar na minha mão, entender que você é o enviado, não é o tanque é o lugar dos enviados, daquele que Deus comissiona, daquele que Deus envia, mas você tem que aprender a obedecer. E olha, quando a gente vive essa bênção, então obedecer se torna alegria no nosso coração. E olha que história tremenda. Os homens começam a perguntar assim, os vizinhos dele, as pessoas que viam todo dia, dizem assim: aquele lá não é o cego que fica ali naquele ponto, pedindo esmola todo dia? Isso é mesmo, é ele sim, eu conheço. Eu, não é possível, não tem jeito, ele é cego de nascença, eu conheço a família dele, deve ser alguém parecido com ele. Mas aquele que foi abençoado não aguenta, ele diz: eu sou eu mesmo, olha aqui, eu estou vendo. Queridos, é assim que Deus trabalha na nossa vida. Quando a gente aprende a dimensão da grandeza de Deus e do poder de Deus, e a gente aprende que obedecendo nos mínimos detalhes, a gente vai aprendendo a crescer na graça de Deus, a alegria da glória de Deus enche a nossa vida. E se para alguns parece enfadonho obedecer a Deus, para aqueles que vivem nessa dimensão, é prazer todo dia dizer: eu estou servindo ao Senhor, porque olha só o que Ele faz na minha vida. Ele tem um projeto para a tua vida. O projeto dele não se baseia na potencialidade da sua capacidade ou das pessoas que você conhece. Ele se baseia no poder do Deus vivo que quer invadir a tua vida e transformar a tua vida. É graça imerecida, é favor que eu não sei explicar, é misericórdia, é amor do Todo-Poderoso por mim e por você. E Ele vai tocar a tua vida. E muitas vezes na nossa vida os milagres não vão acontecer automaticamente. A gente ficava esperando que naquela hora Jesus ia dizer: fique vendo, e imediatamente o cego veria, como Ele fez em outras ocasiões. Mas Ele conhecia a natureza daquele cego, como Ele conhece a minha natureza e a sua. E às vezes Deus vai trabalhar comigo diferente. Ele vai dizer assim: filho, eu vou botar um pouquinho de lodo no teu olho, para você ser constrangido a me obedecer. E aí a gente vai se levantar para dar um passo, e vai se levantar para dar o outro passo, e vai dando o passo seguinte, e na medida em que a gente vai obedecendo ao Senhor, a gente é surpreendido pela luz da graça de Deus que enche a nossa vida, e a gente começa a dizer: sou eu, olha só, agora eu estou vendo, eu sou essa pessoa. E aí, não importa o que as pessoas pensem de nós, se elas acreditam ou não acreditam, se elas aplaudem ou criticam, porque eu sei que antes eu era cego e agora eu vejo. E eu vejo porque a graça de Deus tocou a minha vida. E se em algum momento isso afetar o teu coração, pode ter certeza, Jesus é aquele que prometeu, vai cumprir. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E andar com Jesus é aprender que eu posso ouvir a voz dEle, que eu posso sentir a presença dEle, que eu posso ser abraçado por Ele. Todo dia eu posso ser tocado pela sua graça. Se nessa manhã você está sentindo que precisa aprender a caminhar com Ele,
Ele vai passar um pouquinho de lodo aí no teu olho. Eu não sei como é que funciona isso na tua vida. Talvez Ele vai dizer: filho, vai dar o primeiro passo, faz isso, faz aquilo outro. E na medida em que a gente vai andando com Jesus, a gente vai ver a misericórdia de Deus alcançada, tocando a nossa vida. Mas o primeiro passo eu queria que você desse hoje. Hoje, Jesus quer fazer algo novo na tua vida. Ele está te pedindo para você dar um passo de fé, colocando a tua vida na mão dEle, colocando a tua esperança na mão dEle, colocando os teus medos na mão dEle, colocando as impossibilidades na mão do Senhor. Você se conhece. Dizer para um cego que nunca viu a luz: olha, você vai poder ver luz. Talvez ele dissesse: já perdi a esperança. Já perdi a esperança. Nem sei o que é luz, não sei nem o que você está falando. Mas aí ele recebe aquele lodo no olho, se levanta, talvez ajudado, tateando, para chegar no tanque de Siloé, para fazer aquilo que Jesus mandava. E enquanto ele fazia isso, a graça de Deus vinha sobre a vida dele.